Você sabia que nesses fusíveis aqui tem uma nomenclatura, nesse caso GL/GG, que na verdade você tem que se atentar, porque senão você vai cometer um erro na hora de substituir um fusível ou mesmo na hora de projetar uma proteção de uma máquina, por exemplo, um motor elétrico. Hoje eu vou te mostrar na prática o que você deve fazer para evitar esse erro. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e ajudo você, eletricista, a se tornar um eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. Bom, vamos ver o seguinte. Hoje, na prática, eu vou mostrar para vocês aqui essa questão dos fusíveis. E para mostrar na prática isso, eu vou demonstrar com o nosso simulador de prática profissional, né? Aqui, por exemplo, nós temos os fusíveis do tipo NH, ou seja, o fusível NH é esse fusível que é mais quadrado aqui, né? Normalmente ele é mais robusto, suporta uma corrente de curto-circuito maior e muitas vezes a corrente suportada por ele pode ser que seja maior do que os desses outros, tipo diazed, o tipo D, tá bom? Bom, aqui no simulador ele está falando para conectar o fusível de 63 amperes ao suporte. Então aqui tem os fusíveis e o suporte. Então eu tenho que olhar aqui, na verdade, esse aqui é o de 6 amperes, não é esse que eu vou ter que conectar. Esse aqui, por exemplo, é o de 50 amperes, não é esse que eu vou conectar. Esse aqui é o de 63 amperes e ele é GL/GG, tá vendo? Ó? Vamos entender o que é isso aqui na prática daqui a pouco. Vou pegar esse nosso... aqui ó, saca fusível e vou posicionar o fusível no lugar certo. Ótimo. Vamos fazer o seguinte, o diazed, né? Ó, como é que funciona? Quais são as partes do fusível do tipo D, né? O famoso diazed. Eu tenho o próprio fusível tipo D, tá certo? Eu tenho aqui, ó, o anel do suporte de porcelana que evita ali o contato com a parte metálica da nossa base fusível. Eu tenho a tampa, né, o acoplador aí do fusível, tá certo? É o que vai fazer o contato de fato. E eu tenho a base, né? A base fusível tá aqui, ó, ok? Bom, e aqui embaixo eu tenho, né, os nossos parafusos de ajuste. Por que se chama parafuso de ajuste? Porque eu tenho uma cor e um tamanho para cada tipo de fusível. O fusível de 10 amperes, que é o que a gente vai montar, exige que a gente utilize, então, o de 10 amperes, que é na cor vermelha, né? Vamos rosquear ele na base fusível, ó. Então eu pego o de 10 amperes, conecto aqui. Vou pegar o fusível, deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar o fusível agora. Não, ele pede para mim primeiro colocar a tampa aqui, ó. Vou colocar agora o fusível e por último a tampa. Essa é a ordem correta da montagem do dispositivo, certo? Agora vamos para a prática de fato, né? Eu tenho que dimensionar os fusíveis para a produção do motor trifásico. Vamos consultar a tabela para saber qual o fusível que eu tenho que colocar. Eu tenho dois fusíveis aqui, ó. Os dois são de 10 amperes, dá uma olhada, ó, 10 amperes. Só que um é AR e o outro é AM. Lembra que eu falei que no meu fusível tinha aqui um tal de GL ou GG? O que significa essa nomenclatura, né? Eu tenho aqui o seguinte, a tabela me diz o seguinte, ó, a primeira letra minúscula, A, significa fusível limitador de corrente, atuando somente na presença de curto-circuito. Então, nesse caso, o fusível que tem a letra A é para curto-circuito. O G é fusível limitador de corrente, atuando somente na presença de curto-circuito, como não só de curto-circuito, mas também na de sobrecarga. Então ele protege para curto-circuito e sobrecarga, tudo bem? Se eu tivesse que escolher entre um desses aqui, ó, os dois são A. Então é só para curto-circuito que a gente está protegendo esse motor, né? Deveria ser G para sobrecarga também, mas isso aqui é uma questão didática para vocês. E aí, a segunda letra pode ser G, M, L, TR, R ou S. O G significa produção de linha, ou seja, ramal de alimentação. M, motores, circuito de motores. O L, proteção de linhas. O TR, proteção de transformadores. O R, produção de semicondutores ultra rápidos, ou seja, ele atua de forma ultra rápida, ou seja, no caso do motor de indução ou transformadores, o que acontece? Se eu usar um ultra rápido, o fato de ter a corrente de inrush, no caso do transformador, ou a corrente partida, no caso dos motores, vai fazer ele acionar, porque ele é ultra rápido, ele é para circuitos eletrônicos, na verdade. E o S, proteção de semicondutores linha, combinado. Então, eu tenho que escolher aqui. E, olhando para isso, o AM
ele vai ser o mais indicado porque ele vai ser para motores, já que o AR é o ultra rápido, tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, os nossos fusíveis, vamos conectar os cabos aqui também, deixa eu conectar os cabos aqui, ó. Vamos lá, cadê os cabos aqui? Legal. E vou ligar o motor. Legal, parabéns, você utilizou os fusíveis do tipo de produção de circuito de motores. Como você sabe, os motores de indução trifásica geram um pico de corrente no momento da sua partida, e aí é o que eu acabei de explicar para vocês aqui, ok? Bom, então atente-se nessa questão dos fusíveis, e essas letras indicam qual a aplicação real deles. E, em dúvida, usar o GG pode ser uma opção, porque ele vai ser para ser utilizado numa questão de curto-circuito ou sobrecarga, e o G de linhas, ou geral, para quando eu tenho que proteger a linha. Lembrando o seguinte também, pessoal, eu preciso entender que, na maioria das vezes, você vê o GG instalado. Por quê? Porque o fusível ele pode ter a característica de proteger o circuito e não o motor em específico, tá bom? Quem protege o motor contra a sobrecarga, por exemplo, é o relé térmico. Mas se eu tiver que garantir essa escolha e aumentar a redundância da proteção, eu tenho que escolher um GM, por exemplo, ou um AM, que foi o exemplo da aula de hoje. Gostou? Quer ter acesso a esses conteúdos aqui? Qual o simulador que você gostaria de ver na próxima aula? Deixa um comentário. Já segue o nosso canal? Então se inscreve no nosso canal aqui. E se você quiser saber mais informações sobre a comunidade eletricista classe A, que é onde nós temos o Netflix do eletricista, todos os treinamentos lá dentro para você, inclusive esses simuladores de prática profissional para você fazer a prática online, então é só você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário aqui fixado do vídeo. Até breve.